Bom dia. Bom dia, professor. Tudo jóia, Arthur? Graças a Deus. Ó, 3 semaninhas, hein, para a gente entrar de férias. Tá bom para você? Oh, graças a Deus. 3 semanas, porque aí tem a prova e aí acabou, né? Só fechar tudo. Uhum. Aí eu estava falando com o terceiro ano, ainda há pouco, que essa semana tem um feriado na sexta, dia 13. Na outra semana tem feriado no dia 20, também, né? Na sexta-feira. Aí a gente se encontra. Particularmente eu com vocês, a gente tem hoje, tem dia 16, revisão, dia 30 de novembro é o nosso último encontro. Uhum. Aí dá gabarito de prova, não sei o que lá, conversa, troca ideia e adeus. Acabou o ano para nós. Muito rápido, né? Muito rápido. Meninos, Arthur e Pedro, né, que estão aqui. O que eu vou fazer hoje? Eu vou terminar de dar todos os gabaritos, porque ao contrário, né, do que aconteceu nos outros bimestres, eu não vou ter tempo, a gente não vai ter tempo de fazer um questionário. Então, se você entrar nas aulas, né, passadas, né, 2, 3 aulas atrás, que a gente tem falado de exercício, tem material, tem um print lá das respostas, para ficar como um questionário, né, para ficar como um gabarito mesmo, né, fixo ali, para poder estudar. Tá? Então, assim, não vou conseguir fazer o questionário, como a gente faz sempre. Então, por isso dessa importância de você ter as respostas no seu livro, porque ele que vai ser, então, o seu condutor, né, o seu guia de estudos, além da leitura, tá? Então, como já vem acontecendo, hoje também não vai ser diferente. Então, a gente vai ver os exercícios, eu vou marcar, né? Se você já quiser ir copiando, marcando, enfim, já adiantando, beleza. Se não, vai ter, então, o printzinho da página, da resposta, hoje, lá no material de apoio da aula online, né? Da aula de hoje que está postado. Fala, Arthur. O T. Então, o T já coloquei lá, hoje já está lá a aula gravada, e a gente vai ter a oportunidade de fazer ele hoje também em sala, para quando acabar a aula aqui, né, antes de você ir tomar água, visitar as outras turmas e tal, você envia para mim. Tá? Mas assim, a aula mesmo sobre o T já está na plataforma. A gente vai fazer hoje o T? Vai. Agora, em sala. Assim, depois que a gente fazer todos esses exercícios, a gente vai fazer o T em sala, você vai ver que assim, a gente vai ganhar tempo, porque vai ser nesse horário, você só vai ter o trabalho de tirar foto e enviar para mim. E ficar livre para poder, essa semana, então, produzir os outros trabalhos dos outras turmas. Ih, caí. Caí? Não. Ficou... A câmera fechou sozinha. Entendeu? A gente vai tentar, eu vou tentar, né? Que a gente faça dessa maneira. Então, sem perder tempo, vamos lá, vamos abrir o livro de vocês lá na página 148, por favor. Deixa eu colocar aqui também. 148. Vamos lá? Aqui. Número 5. Aí vai ter que te enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail? Pelo WhatsApp, vocês não têm meu número. Por e-mail fica melhor, porque fica registrado, Eu tenho entendeu? teu número. Você, né, amor? Mas se você quiser, pode mandar pelo WhatsApp, né? Eu sei que tem. Mas quem não tem, né, por e-mail é o mais registro, Tá bom. é o registro oficial.
Vamos lá, número 5 aí. Rembrandt era um cristão protestante como a maior parte dos povos dos países do norte. E sua fé provavelmente teve influência na formação de seus conceitos. Observe a imagem a seguir, em que o pintor holandês Adrian van Ven faz uma alusão à disputa entre católicos e protestantes por fiéis holandeses e responda às questões a seguir. Né? Então, vira aí seu livro, você vai ver que tem uma grande batalha. Né? E aí você vê a diferença entre um e o outro é apenas o vestuário. Você não consegue identificar aí, e com pouquíssimas clarezas, quem é cristão e quem é evangélico, quem é protestante, na verdade, quem é católico. Tá? Então, as duas perguntas que vão seguir é em relação a esse quadro. Então, vamos lá. Página 149. Qual lado da margem do rio parece ser o de protestante e qual parece ser dos católicos? Qual das margens Van Ven parece favorecer? Justifique sua resposta. Então, dá uma olhadinha rápida e vê qual que você acha que tem mais gente, qual é a proporção aí. O que vocês acham? Assim, olhando assim, friamente. Qual lado? O lado esquerdo é o católico e o direito o protestante. Tá? Não tem mais o esquerdo, não tem mais gente, não? Vamos ver o que o livro sugere de resposta para nós. Vamos lá. Ó. Pode-se argumentar que o lado esquerdo aí é dos protestantes e o direito é dos católicos. Então, se tivesse que definir... Está aqui? O lado esquerdo é do protestante e o direito é dos católicos. Van de Ven, também protestante, mostra que os católicos estão à direita, pois suas vestimentas são típicas do sacerdócio papal. Tem as batas e tudo mais. É possível notar que o lado esquerdo dos protestantes é mais claro e pode-se ver o sol nascendo entre as nuvens. As árvores têm mais folhas, são maiores e há mais pessoas nessa margem. O lado direito tem um número menor de pessoas, apresentam árvores secas, o céu em tom de cinza escuro. Então, é uma crítica bem, né? Assim, não preciso dizer mais nada, mas, enfim, ele está realmente puxando sardinha para o que ele acredita, para a fé dele, para a arte, não só para a arte dele, mas para a fé que ele professa, né? E uma coisa que eu aprendi é que para você dizer que a sua é boa, você não precisa dizer que o outro é ruim. Nesse caso, ele não disse, ele só mostrou, né? Vamos lá, letra B. A especialidade de Rembrandt era pintar retratos, portanto, ele era um exímio retratista. Qual era a especialidade de Van de Ven? Pintura de paisagem. Ok? Isso a gente não teria, né? Só saberia mesmo nesse gabarito. 6. Apesar de ser muito mais complicado para os pintores holandeses criar imagens com personagens bíblicos devido às restrições dos protestantes mais rigorosos, elas ainda eram produzidas. O exemplo do Retorno do Filho Pródigo. Veja a reprodução de um quadro famoso do italiano Caravaggio, mestre do período barroco e católico, e responda às questões propostas. Essa coisa de criar imagens com personagens bíblicos, porque uma das pontos, né, da reforma era o simbolismo da imagem. Então, se você era um protestante, você meio que renegava essa coisa da imagem. Isso é tão forte que, né, que muitas das vezes, não, isso é idolatria, isso aí, enfim, né, a gente ainda carrega um ranço disso. Né? Tudo que podia ser diferente da Igreja Católica era o que o protestante queria fazer. E tudo. Na arquitetura, nas vestimentas, na forma, né, do entender a Bíblia e tudo mais. Tá? E não era muito diferente nas representações de figuras, de imagem. E aqui, então, a gente tem
uma cena de Paulo, quando ele tem aquele encontro com Cristo e tal, né? Que ele cai, né? O pessoal cai do cavalo e tudo mais, tá? Vamos lá. Quais são as semelhanças e as diferenças entre a pintura de Caravaggio e o retorno do filho pródigo? E aí a semelhança, a gente pode dizer, que é o jogo de luz entre claridade e escuridão. Realismo, cores amareladas, avermelhadas e amarronzadas. Foco de luz, isso é legal. Foco de luz nos personagens principais. E evidências de emoção e temas bíblicos, certo? Comparando, foram 2 momentos diferentes, mas o tema bíblico está aí presente. Diferença: maior movimentação e ação em Caravaggio, menos personagens, né? Porque lembra do filho pródigo, tem o pai, o filho mais velho, tem os empregados, uma possível mulher, né? Evidência emocional. Diferença: maior movimentação e ação na cena de Caravaggio e menos personagens. Composição oval e a presença marcante de um animal. Né? Tem um cavalo na cena que não tem, né? Um cavalo no Retorno do Filho Pródigo, até porque são histórias muito diferentes. Ok? B. Sabendo que as características principais do estilo barroco são o teor emocional dos temas, o grande uso dos efeitos de contraste, que é o chiaroscuro, ou aquele sombreamento, né, que a gente fala, que o conceito correto é chiaroscuro, e os movimentos implícitos e explícitos dos personagens, qual das 2 pinturas é mais barroca? Justifique. A pintura de Caravaggio, ela é mais barroca, por quê? Pois mostra muito mais dinamismo em sua composição, além de personagens que evidenciam suas emoções em seus rostos, ao contrário do que acontece nas obras de Rembrandt. Tá? Então, se houver alguma pergunta entre essa figura e essa, qual que é mais barroca? Essa por isso, por isso. Essa, você já tem aí uma resposta correta. É por causa do dinamismo da composição, tá? E as emoções que o rosto transmite. Próximo quadro, para você, eu vou colocar verdadeiro ou falso. Observe outras obras-primas de Rembrandt e marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas na questão a seguir. Então, a gente tem aqui uma guarda noturna. Eu acho que, se eu não me engano, até o vídeo que eu passei para você falou um pouquinho, falaram um pouquinho desse quadro, a vigia noturna, a guarda noturna, e esse vai ser um vídeo que a gente vai precisar rever, tá? Da Patrícia de Camargo. Vamos lá? Número 7, né? Deixa eu ver aqui no livro. E aí, aqui a gente tem uma outra de Rembrandt, uma aula de anatomia. Vamos lá. As imagens é verdadeira, pois as imagens mostram exemplos de uma outra especialidade de Rembrandt, que era retratos em grupos. Outra especialidade dele. Nicho de pintura muito procurado por comerciantes, políticos e pessoas influentes da Holanda. Ok? O movimento dos personagens não tem importância nenhuma nas imagens e limita o dinamismo da cena. Mentira, tá? O movimento é o que dá total importância a uma figura, algum retrato, tá? E é o movimento que dá dinamismo. Óbvio, não pode ser uma coisa parada, não dá dinamismo. Uma coisa que sugere movimento é que dá esse movimento, essa dinâmica. Então, tá falso. Os diferentes níveis de luz e contrastes enfatizam o que é mais importante na cena, sempre. Tanto no filho pródigo, você vê que a luz está direto no pai e no filho que voltou. Né? Então, assim, a luz é que vai dizer o que é principal e o que é secundário. Então, é a questão verdadeira. Próximo. O realismo com que Rembrandt retratava as pessoas era um dos seus atributos mais desejados
pelos compradores de seus quadros. Verdadeiro, tá? As pessoas gostavam porque ele fazia um retrato fiel, né? Podemos dizer. Não há nada semelhante entre os quadros de Rembrandt, O Retorno do Filho Pródigo, nem se tratando do tema, nem da técnica. O tema, né, semelhante dos quadros, o tema O Retorno do Filho Pródigo é um tema cristão, vamos botar assim, mas a técnica é a mesma. Ele usa o claro e escuro, ele usa movimento, ele está no mesmo período, então foram quadros feitos no mesmo período, então é uma alternativa falsa, ok? Daqui a pouco a gente volta para fazer essa número 8, mas pega lá o teu livro e vai lá na página, por favor, lá na página, deixa eu olhar aqui, 209. 209, lá no finalzinho. 209. Algumas dessas questões desse caderno, né, desse caderno de atividade, nós já respondemos do terceiro bimestre, tá? Então, vai ser só algumas outras perguntas que a gente deixou para esse bimestre para ser feito, tá? Então, o que é importante de você estar sempre consciente, né, em relação à arte e o que pode vir a ser cobrado? Primeiro, saber qual é a obra que a gente está trabalhando. O nome da obra, Retorno do Filho Pródigo, o tempo todo. Quem é que fez? Rembrandt. Qual o período que o cara estava? Barroco, né? Entendeu? Então, assim, são 3 coisas que você precisa estar situado, tá? E esse caderno de atividade, no final, ele faz um apanhado maior, né? Não só específico de um quadro só, tá? Então, vamos lá. Ai, deixa eu só marcar aqui. Tá, Observe a obra abaixo de Rembrandt e identifique nela pelo menos 2 características do estilo barroco e justifique sua resposta. Vou aumentar um pouquinho aqui. Percebe, ó? Claro e escuro, parece que tem uma luz aqui no rosto da pessoa, do monge, tá? Os tons, o retrato, o rosto, a expressão do rosto. Então, ó, podemos identificar jogo de luz e de sombra. Deixa eu pegar aqui mais um. Podemos identificar jogo de luz e de sombra. O chiaroscuro, que é o contrário de claro e escuro, que é esse esfumaçado, e a utilização de um tema religioso, tá? Um monge aí, enfim, contrito. Próximo é o número 21. Em que medida Rembrandt se aproxima da arte barroca europeia e em que medida ele se distancia dela? Justifique sua resposta. Então, uma possível resposta seria o seguinte: o estilo barroco nasceu na Itália e estava associado à Contra-Reforma Católica, que tinha por objetivo combater os avanços dos protestantes. Era uma luta boba, né? Entre um lado e outro. Com certeza, Rembrandt utilizou em seus trabalhos e técnicas composicionais e à luz da arte barroca italiana, especialmente do artista Caravaggio. Porém, seu estilo era muito mais próximo dos seus contemporâneos do que dos italianos ou dos espanhóis. Ele era sempre muito realista, objetivo e prático nas abordagens dos seus temas, tá? Então, essa seria uma das características que faziam com que Rembrandt se aproximasse mais do barroco europeu. Número 22. 22 a gente não fez também. 22. No capítulo que estudamos, fizemos uma leitura detalhada da obra de Rembrandt. Agora é a sua vez de fazer o mesmo. Faça uma descrição detalhada da obra do artista barroco Diego Velázquez, identificando os aspectos que são comuns à arte desse período. Claro escuro, chiaroscuro, movimento, sempre você vai
pode, né, citar essas informações. Quer ver? Então, vamos lá. Podemos perceber que a composição foi equilibrada pela distribuição proporcional dos 3 personagens. Nossos olhos se movimentam na direção da luz, que está presente nos rostos dos personagens e na mesa. Vemos também que o artista estava preocupado com o realismo, que é a expressão dos rostos, e com o uso de contraste, claro e escuro, ou com o uso do chiaroscuro, tá? Então, são sempre os mesmos elementos, obviamente, de um período. Uns mais em voga, outros não. 23 a gente fez, 24 a gente fez, 25 a gente fez, 26 a gente deu a resposta, e aí cai lá na 27. 27. Engenheiros, naturalistas, matemáticos e artistas, sob o mecenato de Nassau, investigaram a natureza e transformaram a paisagem nordestina. Recife tornou-se uma das cidades mais importantes da América, com modernas pontes e prédios. Além do incentivo à arte, o governo de Nassau promulgou leis que eram iguais para todos, impedindo a injustiça contra os antigos habitantes. As transformações durante o governo de Maurício de Nassau, em Pernambuco, são exemplos de um contexto em que o mecenato e a aplicação de leis idênticas para holandeses e luso-brasileiros eram uma continuidade do modelo renascentista, representando um período de modernização da região. Tá? Então, a resposta correta aqui seria a letra 4. A letra 4, tá certo. Fizemos a 27, 28 agora. 28 e 29. 28. A efervescência que conheceram nas minas... A efervescência que conheceram nas minas, as artes e as letras também teve feição peculiar. Pela primeira vez, a colônia buscava-se solução própria para as expressões artísticas. São exemplos do que o texto afirma a arquitetura barroca e a poesia arcade. Número 28, letra C. Por favor, marquem aí. 29. Sobre a reforma protestante, assinale o que é correto. A reforma protestante foi... A primeira resposta correta é a 1, tá? A reforma protestante foi desencadeada em 1517 com Martinho Lutero. Afixou-se na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses de críticas à Igreja Católica. 95 teses de críticas à Igreja Católica. 2 também está correta. Os principais pontos da doutrina luterana firmados na Confissão de Augsburgo defendiam que apenas a fé levava à salvação, que os fiéis tinham direito ao livre exame das Escrituras Sagradas e que todos os cristãos eram iguais. Tá? Essa base é a base principal da reforma. 8. As ideias de João Calvino, desencadeador da reforma calvinista, que se fundamentavam no princípio da predestinação absoluta, tiveram boa aceitação por parte da burguesia. Isso a gente vê que é pura teologia, né? 16. Diante da expressão das doutrinas protestantes, a Igreja Católica empreendeu a Contra-Reforma, que teve como uma das suas iniciativas a reativação dos tribunais da Inquisição, criados pela Igreja Católica na Idade Média para punir os hereges. São as famosas fogueiras, né? A famosa matança e caça às bruxas, enfim, queimação dos livros que não eram permitidos pela Igreja. Essa é a número 20.
30. Tá acabando? Tá acabando. Esse é o último. Sobre a época e as características do barroco no Brasil, é correto afirmar. Então, vamos lá. Número 2. As igrejas católicas são as principais construções com características barrocas, embora tais características estejam presentes em outras construções do período. O barroco no Brasil cresceu muito nas igrejas e nas estátuas e nas construções. Tá? Próxima correta é a letra 4. Nas regiões enriquecidas pela mineração, os exemplares arquitetônicos possuem decoração mais rebuscada do que das regiões missioneiras. Então, se você pega uma igreja em Minas Gerais, na época do Barroco, você vai ver que ela é toda folheada a ouro. Se você pega uma mesma igrejinha construída em alguma missão dessa, né, para catequizar os índios e tudo mais, uma missão dessa jesuíta, ela é muito diferente, né? Muito diferente. E 8, e última. O que não é muito diferente da nossa, né? As sedes na nossa igreja, na maioria das igrejas, são grandes e luxuosas, e as congregaçõezinhas são bem humildes, bem modestas. A integração entre arquitetura, escultura, talha e pintura podem ser observadas nas obras de Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho. O livro, né, como o nosso conteúdo, não falou do barroco europeu e Rembrandt contra a Reforma, Holanda e tudo mais. Né? Mas a gente sabe que houve, num período logo em seguida, aqui no Brasil, com algumas características. Ok? Então, você já tem todas as respostas que você precisa corrigidas e marcadas, e elas vão estar hoje ainda lá na sua plataforma na aula de hoje, ok? Voltem, por favor, agora, é um exercício que a gente vai fazer agora em sala, e aí é o que vai liberar você para ir embora, para ir passear, tomar uma água, para você sair de sala. Página 153. Peguem lá, por favor. Professora. Oi. Então, esse é o T1? O quê? Esse agora, 153. 153A? É. Tá bom. Vamos lá, 153. Vamos aproveitar que você está aqui e esse tempo é de arte mesmo para você ficar livre disso e poder usar essa sua segunda-feira para outras questões, né? Para outras atividades, para outros textos que virão, e você ficar livre da tia Flávia. 153 aqui. Vamos lá. As duas perguntas que se seguem da sua T é em relação a essa figura, tá? É um autorretrato do Rembrandt mais novo e com a sua esposa, tá? Então, olha só. Rembrandt desenhou e pintou a cena da volta do filho pródigo para o braço do pai muitas vezes em sua carreira. Então, obviamente, foi o último. Primeiro ele pintou esse, antes daquele, né, do quadro que a gente está trabalhando. Teve vários momentos da história de Rembrandt que ele pintou o retorno do filho pródigo, né? Porque, de repente, ele gostava da história, ele gostava, enfim, da ideia, do tema, seja lá por que for, ele sempre pintou. Veja essa outra abordagem de Rembrandt sobre o tema, o qual ele pintou quando ainda era rico e jovem. Né? Só quero lembrar vocês que a esposa morreu, ele até então, ele sempre foi muito rico e pintava como queria e tudo mais, né? Era figurinha carimbada na corte, né? Todo mundo gostava dele, enfim. Né? Só que todo apogeu vem um declínio. E ele caiu, a esposa morreu, ele ficou quase que pobre, né? Se comparar à vida de rico que ele tinha, tá? Então, aí a pergunta vem. Aqui é o filho pródigo na taverna, um autorretrato com Sáquia, que era a esposa dele, tá? Esse era um autorretrato dele. Primeira perguntinha. Sabendo
que esse é um autorretrato de Rembrandt com sua esposa Saskia, parodiando a vida hedonista do filho pródigo da parábola contada por Jesus. Como você analisaria esse quadro? Vida hedonista. Vida hedonista nada mais é daquela vida que supre seus prazeres. Eu quero agora comprar roupa. Vou lá e compro roupa. Eu quero, estou entediada, vou comer fora, não quero cozinhar, mas vou e faço isso e mando e ostento, enfim, tudo ligado ao prazer. Responde agora para mim. Por que você acha, né, sabendo que o autorretrato de Rembrandt é uma paródia, né, de quando o jovem rico estava lá gastando o seu dinheiro, tal. Como você pode analisar esse quadro? Responde agora para mim. Aproveita esse tempinho aí, a gente está... Qual é a página mesmo aqui que eu não vi? Analisar, como assim analisar, professor? 153. Por que você acha? Que tem a vida hedonista? É. Como que se mostra esse quadro? É um quadro depressivo? É um quadro triste? Não. Então, escreve. Analise esse quadro. Vamos supor que você não saiba nada da história do filho pródigo, só vê o filho pródigo na taberna. Analisa, escrever aquilo que você está vendo, sabe? Aí você pode observar os personagens, você pode observar a expressão dos personagens. Exatamente. Exatamente. Só que assim, Felba, eu preciso que você escreva isso no seu livro, para você enviar para mim. Vamos, aproveitem. Ficar livre logo. Deixa eu ver se alguém aqui já... Não, ninguém fez ainda do segundo ano. Então, vamos embora. Aí, né, depois que você analisa friamente aquilo que você está vendo na figura, né, claro e escuro, lembra que ele usa aquela coisa de contraste, né, que é o chiaroscuro, o jogo de luzes, expressão do rosto, né, enfim, você analisou a sua maneira esse quadro. A pergunta da letra B é a seguinte: ao comparar essa tela do filho pródigo na taberna e o retorno dele, né, o retorno do filho pródigo, você considera que os conceitos de Rembrandt mudaram ao longo de sua trajetória? Sim ou não? Você acha que ele mudou de pensamento? Né? Como você acha que ele enxergava as coisas da vida? Justifique sua resposta. Houve, né? Ele, enfim, você pode... Se eu falar, eu acabo dando a resposta. Mas, assim, você pode pensar, não, houve mudança. Porque isso, por isso, né? Ele ficou mais velho e, de repente, a ficha caiu e viu que ficar gastando grana à toa por gastar não levava a nada. Né? Não, ele pintou porque quis, né? Era relacionado ao momento da vida dele. Enfim, né? Não tem o certo e errado. Tem apenas a sua justificativa coerente e plausível. Será que o conceito, né, de vida mudou para Rembrandt? De repente, essa ideia de pintar tanto o filho pródigo, porque ele se viu, né? De repente, como esse jovem, quando mais novo, com um tipo de ideia, e depois que ficou mais velho, a maturidade chegou, os cabelos brancos também, né? E as lavadas que a vida deu,
ele pode ter chegado a um outro tipo de visão, né? Um outro tipo de ideia. Quando você acabar, me dá um joinha aí, tira logo essa foto e manda para mim por e-mail essa resposta. Vamos lá. Aqui, faltam 4 minutos para acabar. Eu vou fechar a turma, a aula, né? Assim, e assim, não perde tempo, não. Você já está aí da cara com a sua resposta. Só tirar uma foto da sua resposta e enviar para mim por e-mail. Ou, se você quiser, você pode transcrever, né, no corpo do e-mail, no arquivo do Word, a forma que você quiser responder, mas não perde esse tempinho, não. Faltam 5 minutos para acabar, em 5 minutos você fica livre, já ganha 30 pontos aí, né? Não tem nem certo e errado, é só fazer, tá bom? Então, ó, um beijo, boa semana. Fala. Eu posso mandar pelo teu WhatsApp mesmo? Show. Tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, fica com Deus.